por que fica difícil adorarmos a Deus quando estamos enfrentando uma situação particularmente difícil? Será que compreendemos que a adoração pode impactar nosso nível de estresse durante as lutas que enfrentamos? Como poderíamos definir o que seria a adoração que realmente alcança a Deus? Podemos ler no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Dando continuidade ao nosso estudo sobre Daniel, vemos que em uma noite depois que ele havia orado, o Senhor revelou o segredo para ele em uma visão. Então, Daniel louvou a Deus com intensidade. A maioria de nós não sabe realmente o que fazer quando somos confrontados por uma situação impossível. Não temos nem como imaginar que um adolescente de milhares de anos atrás poderia nos ajudar. Ao longo de nossas últimas mensagens, aprendemos alguns princípios incríveis de como Daniel lidou com um pedido impossível do rei mais poderoso de sua época. Até agora, percebemos Daniel modelando essas 5 ações. Ele não entrou em pânico, ele perguntou o porquê aquilo estava acontecendo, ele pediu mais tempo, ele reuniu parceiros de oração, ele orou a Deus por ajuda, clamou por uma ajuda sobrenatural do Senhor. A próxima coisa que podemos aprender que Daniel fez aqui no capítulo 2 é adorarmos a Deus. É muito importante entendermos que a adoração é muito mais do que apenas música, louvores e cânticos. Existem milhares de maneiras de adorarmos ao Senhor. Sempre que voltamos nossa atenção para Deus, isso é adoração. Quando expressamos o nosso amor a Deus, isso é adoração. Nós não precisamos necessariamente estarmos na igreja para o adorarmos. A igreja atende, além da adoração, outras necessidades espirituais que temos, mas adorar não necessariamente pode ser feita dentro da igreja. Quando adoramos a Deus, nós movemos o foco do nosso problema para Deus. Nós tiramos os olhos do problema e passamos a olharmos para o nosso Senhor. A Bíblia diz que naquela noite o segredo foi revelado a Daniel em uma visão. Então, dessa forma, Daniel foi e louvou ao Deus do céu. A passagem nos ensina como adorarmos a Deus em meio a uma crise. Especificamente, Daniel fez 3 coisas. Ele, em primeiro lugar, louvou a Deus por quem ele é. Podemos ler em Daniel capítulo 2, versículo 20. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Em segundo lugar, vemos que Daniel honrou a Deus por tudo o que ele faz. Podemos ver isso nos versículos 21 e 22. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E por fim, Daniel agradece ao Senhor por sua ajuda. Podemos ver isso no versículo 23, que diz assim: Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Isto que Daniel fez e falou é adoração. Quando fazemos isso, tiramos o foco de nós e de nossos problemas e o colocamos em Deus. O foco em Deus é adoração. E dessa forma, descobrimos que é no Senhor que o nosso foco e a nossa fé
devem sempre permanecer.